Hoje eu quero falar exatamente do óbvio. Numa linguagem oftalmológica, a palavra 20x20 quer dizer visão perfeita. Quando alguém tem uma visão 20x20, ela não precisa de óculos. Quando um médico faz um bom trabalho conseguindo encontrar o seu grau, e ele olha para o seu, você de óculos, você vê bem, e ele diz, uau, o óculos está corrigindo bem, você está quase com visão 20x20. Ou seja, é sempre essa perseguição, eu quero ver perfeitamente, eu quero ver as coisas como são. Mas sabem, queridos, nós estamos falando até agora de olhos físicos. A vida não é feita apenas de um olhar material. A vida é feita de um olhar, muitas vezes, invisível. Há os olhos materiais. Existe um mundo espiritual, muitas vezes não percebido. Se nós somos alguém que estamos vindo a uma igreja, devemos desejar o contato com esse mundo espiritual. Devemos desejar a manifestação do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos apenas algo de um pouco de tempo, onde eu vou, assisto algo e vou para casa, isso possivelmente não é um culto a Deus. Isso mais se assemelha a um evento, a um espetáculo ou coisa parecida. Se nós estamos aqui, e estamos, se nós estamos escutando desde nossas casas, e tem milhares de pessoas escutando a gente agora, é porque essas pessoas que estão parando, você que está parando, é que você está dizendo assim, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E é claro, Jesus nos adverte, ele diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é claro que essa adoração espiritual produz um reflexo em todo o nosso ser. Nosso ser tem a parte espiritual, tem a parte emocional, chamamos de alma. Essa parte emocional é dividida entre razão e emoção. Alma, mente, como você quiser chamar, coração, muitas vezes se chama, e tem a parte material. Cada um dessas áreas, ela tem sua maneira de atuar. A parte espiritual, ela atua através da fé e dos dons do Espírito. Amém? A parte da alma, ela atua através de sentimentos e de pensamentos. Pensamos, raciocinamos, sentimos, tomamos decisões. É nefos, é o centro das decisões. Mas a parte material, nós temos 5 sentidos. E nós costumamos, muitas vezes, fazer tudo na vida através desses 5 sentidos. O que eu vejo, materialmente, o que eu escuto, o que eu sinto, através do meu olfato, o que eu sinto através do meu paladar e o que eu posso tocar através do meu tato. É importante que você entenda que a parte espiritual deve influenciar todas essas áreas, mas às vezes o que acontece é o contrário. É que a parte material, ou seja, as coisas que toco, as coisas que consigo sentir o odor ou o cheiro, as coisas que provo, que vejo ou que ouço, essas coisas vão influenciando a parte espiritual. Muitas vezes, negativamente. No meio disso tudo, como um sanduíche, está a alma. E aí nós dizemos muitas vezes, haja de acordo com o seu coração. Haja de acordo com aquilo que você pensa. Haja de acordo com aquilo que você sente. É como se a gente estivesse fazendo uma inversão tão grande, onde os meus sentimentos, aquilo que eu acho que é bom, mesmo que a gente está consciente que coisas que eu achava que era bom há 10 anos atrás, nem sempre eu acho que é bom hoje. Coisas que eu achava belíssimas há 20 anos atrás, hoje eu não acho tão bonito. Basta você olhar as roupas que você usava aí há uns 40 anos atrás e as que você usa hoje. Naquele tempo você, ficou muito contente de comprar aquela roupa, lembra? De usar aquela calça, usar aquele vestido, e as coisas mudam. E então você quer colocar, ou a gente às vezes querem que nós coloquemos as decisões da nossa vida nesse tipo de análise. A palavra a visão perfeita, Marcos 10, 51, Jesus se aproxima de um cego, e ele faz uma pergunta ao cego.
O que é que você quer que eu lhe faça? E o cego responde a coisa mais óbvia. Ele responde, eu quero ver. Mas por que Jesus pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? Porque podia ser que aquele cego dissesse, não, eu não quero ver. Porque se você restaurar a minha visão, eu perco meu emprego. Eu deixo de poder pedir esmolas e as pessoas me ajudarem. Eu gosto de ser o coitadinho da turma. O que eu estava querendo era uma bengala nova. Uma capa nova. Estava querendo que o senhor me arranjasse aqui um lugar oficial aqui para que eu pudesse vir, sentar numa poltrona e é o meu lugar. E você diz, essas coisas ninguém vai falar, pastor, quem é cego quer ver. Então, para aquele homem ver, teve um preço. Teve um preço caríssimo. Se Deus permitir, daqui a algumas semanas, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Domingo passado, Deus nos trouxe, como exemplo, um homem que é conhecido como o pai da fé. O nome dele é Abraão. E o que significa fé? A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que o quê? Não se veem, mas se esperam. Então, como é que visão é tão importante se a fé, que é mais importante do que qualquer coisa, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, se a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Vamos parafrasear o que o versículo está dizendo. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não consigo ver com os olhos materiais, mas eu consigo ver com os olhos espirituais. É aquilo que ninguém vê, mas Deus já colocou no meu coração, e eu consigo ver aquilo que ainda não existe. Por isso que isso tem que ser, muitas vezes, estudado com um texto correlato, que diz que a palavra rema, a palavra que sai da boca de Deus, é aquela que traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. É pelos olhos da fé que você pode, este ano, dizer, minha vida vai melhorar. É pelos olhos da fé que você vai dizer, minha saúde vai melhorar. É pelos olhos da fé que você vai dizer, meu casamento vai ser restaurado. É pelos olhos... Muitas vezes ao seu redor não tem nada para você esperar. Inclusive, Hebreus, quando fala desses heróis da fé, esses homens que caminharam e viveram pela fé, diz que eles creram contra a esperança. Você falou, o que significa crer contra a esperança, pastor? É quando o diagnóstico diz, não tem mais jeito. É quando todos os especialistas dizem, desista. Não há por que esperar. Não tem esperança. Não, você vai somente se frustrar. E essas pessoas receberam olhos espirituais. E eles viram com os olhos da fé. Hebreus também adverte que muitos deles não chegaram a tocar ou a saber que estavam tocando naquilo que criam que iriam receber, para que recebesse algo espiritualmente o quê? Superior. Então, Deus está nos chamando esse ano para um nível de vida superior. Deus quer que a gente saia da mediocridade. Quando eu falo sobre mediocridade, não estou falando uma palavra pejorativa. A palavra medíocre é alguém que está na média. É alguém que está satisfeito com a média. E o que Deus nos chama é para romper, para receber um espírito de excelência, para dizer, eu vou viver os anos que Ele quer que eu viva aqui, se for 30, 60, 90, 120, mas eu quero viver cada dia respirando aquilo que Ele sonhou para mim. Isso transforma a vida. Quantas pessoas estão trancadas agora no seu quarto com depressão? Conversava com um dos nossos pastores, que ontem foi visitar uma casa, onde uma jovem de 15 anos está há meses trancada dentro de um quarto com depressão. Depressão profunda. Então você diz, é claro, pastor, deve ser problemas que ela está faltando coisas na casa dela. Ela mora numa casa muito boa. Os seus pais têm uma condição financeira muito boa. Ela está num colégio muito bom. Estavam só esperando ela fazer um pouco mais de idade para dar ela um carro. Você falou, o que aconteceu? O que é que está acontecendo? Casos como esse, queridos, é porque muitas vezes nós estamos num mundo onde as pessoas colocam diante de você um padrão, um modelo,
E você começa a andar atrás disso sem saber que você está correndo atrás do vento. É um padrão de beleza, é um padrão de corpo, é um padrão de dinheiro, é um padrão disso, daquilo, aquilo outro. Quando não se alcança, quando se sente fora do padrão, a vida perde o sentido. Tenho escutado com muita tristeza a história de homens de Deus que estão à frente de púlpitos pregando, que entram numa depressão tão profunda que terminam por tirar a própria vida. Se você for ver o entorno, o que é que está acontecendo? É uma cobrança exagerada. É uma cobrança não para você viver a vida que Deus tem para você, mas para você viver a vida do outro. Como se aquela vida fosse a vida ideal para você. É preciso que a gente peça ao Senhor, tire as escamas dos meus olhos, eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ver o que o Senhor tem para minha casa, para minha família. Eu não posso ser aquele que estou cego em algumas situações, mas eu tenho medo de saber, de ver o que está acontecendo. E por ter medo, eu prefiro não ver. Sendo assim, o pior cego. É quando eu percebo na minha casa que meu filho mudou, que ele está estranho. Minha filha já não é mais a mesma. Existe um isolamento diferente, enfermo, doentio. Mas eu me tranquilizo dizendo, isso é coisa da idade. Até que uma coisa pior bata a nossa porta. É aquele casamento que está esfriando e você sabe que está esfriando. É aquele relacionamento que já não tem liga. Que noitadas boas são noitadas com outros amigos para poder ter tema, assunto. Porque se ficar só os dois, cada um vai pegar um tablet, um iPhone, para ter o que fazer. Você quer ver? Diga assim, Senhor, eu quero ver. Ele vai mostrar a você, vai mostrar a mim. Qual é a minha real situação, qual é a sua real situação. Quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, e ele avisa a Jessé que dali vai sair o rei de Israel, Jessé chama todos os seus filhos, menos um, que eram rapazes de boa aparência, de grande estatura, militares. E Deus diz a Samuel o seguinte, não olhe para a sua aparência, eu não sou como o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E você diz, quais são, senhor, pastor, os maiores empecilhos para a gente poder ver? Domingo passado eu trouxe de uma forma de metáfora, que na vida muitas vezes nós temos montanhas que atuam como empecilhos. Quando Abraão e Ló se separaram, ficou para Abraão as montanhas. Terra montanhosa, difícil de cuidar do seu rebanho. Mas naquela terra montanhosa, Deus dá a Abraão o verdadeiro significado do que significava aquilo. Deus diz a ele, Abraão, eu quero te dar tanto, eu quero te dar tanto. Para mim, eu não tenho nenhum limite para te dar o que eu quero te dar, mas para você tem. O seu limite é aquilo que você pode ver. O que é que você veio buscar aqui na América se você é imigrante? O que é que você busca no dia a dia, quando você sai de casa para estudar e para trabalhar? O que é que você consegue ver quando você entra numa escola? O que é que você consegue ver quando você entra no seu trabalho? Esse é seu limite. Não é o limite de Deus, é o seu. Em Gênesis 13, 14 e 15, só relembrando um pouco do que falamos domingo, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Deus estava dizendo o seguinte, Abraão, você se separou de Ló. Nós vimos domingo passado que Ló preferiu as planícies.
Aquelas planícies levaram Ló para uma cidade chamada Sodoma. E nós conhecemos o que aconteceu depois. Sodoma foi destruída pelo fogo. Sobrou para Abraão montanhas. Mas se você entender, Ló viu com os olhos da emoção. Por isso Ló viu Sodoma. Abraão viu com os olhos da fé. Por isso Abraão viu Canaã, a terra prometida. Agora, quando acontece aquilo, queridos, Abraão não sabia o que ia acontecer. Ló não sabia o que ia acontecer. Mas escute uma coisa e guarde isso no profundo do seu coração. Deus já sabia. Sabe o que você está passando hoje? Sabe o que você está passando hoje? Deus já sabia. Deus sabe o futuro. Deus sabe tudo. E por quê, pastor? Porque Deus vê tudo. Ora, queridos, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente. O que é que significa onipresente, pastor? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente. O que é que significa onipotente, pastor? Ele é todo poderoso. Você diz, então, Deus está aqui? Deus está aqui. Deus está agora lá num local horroroso, Deus está nesse local horroroso. Deus está agora presente num assalto que está sendo cometido, Deus está lá, agora, no assalto, vendo o assalto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão o quê? Em todo lugar, em toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, por que é que se Deus está presente? Às vezes nós cantamos aqui, venha sobre nós, vem para esse lugar, te convidamos para que o Senhor venha para cá. Se for apenas para que Deus veja e para que Deus esteja presente, esse cântico, essa oração, é infértil, nem precisa fazer. Mas existe um outro tipo de presença de Deus que se chama presença aprovadora. A Bíblia chama isso de Jeová chamar. É quando Deus está presente num lugar, não apenas porque Ele é onipresente, mas porque Ele aprova o que está acontecendo naquele lugar. Você diz, Deus está na minha casa, pastor? Deus está na sua casa. Por que Ele está na sua casa? Primeiro, Ele está na sua casa porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas você pode ter, se já não tem, outro tipo de presença de Deus na sua vida, que é a presença aprovadora, aquela que está com você e se agrada do que você está fazendo, se agrada do que você está vendo na televisão, se agrada do que você está conversando. Deus está numa mesa com amigos e amigas comendo pizza, Ele está lá, mas de repente a conversa começa a ficar uma conversa chula. A conversa começa a ser uma conversa maledicente, começa a falar mal de outras pessoas. Deus vai seguir lá porque os olhos dele estão em todo lugar. Mas a presença aprovadora dele sumiu desse lugar. Me faça entender, sim ou não? Pastor, todos os cultos que estão acontecendo nesse minuto, Deus está presente em todos. Todos, inclusive cultos que não são para Ele. Mas não são em todos os cultos que Deus está presente dizendo, eu me alegro com o que eu estou vendo nesse lugar. O salmista, deslumbrado com essa revelação, no Salmo 139, ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar
escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são o quê? Luz. Deus sabia, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que você ia estar aqui hoje, passando pelo que você está passando, com o seu coraçãozinho, com esses sentimentos que você está agora. Deus já sabia. Deus sabia que José e Maria, depois que Jesus nascesse, iam passar um apuro. Herodes ia mandar matar as crianças, e eles eram pobres. Como é que eles iam fazer para fugir? Como é que eles iam fazer para poder proteger a criança? Mas Deus já sabia. Meses antes, Deus toca no coração de homens de um outro local, magos, que saíram viajando por meses para chegar no momento certo, levando ouro, incenso e mirra, provisão suficiente para que financiasse a viagem deles para o Egito. Você está comigo aqui? Você me acompanha, sim ou não? Com muito amor, olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus já sabia de tudo. Um homem de Deus, temente a Deus, que se desviava do mal, passa a ser alvo de uma batalha espiritual. E esse homem perde tudo. Vocês sabem quem é esse homem? Chama-se Jó. Não confundir com Ló. É Jó. Esse homem perde tudo. Ao finalzinho do livro que conta a sua história. Depois que tudo passa. Em Jó 42:2, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para ver de fato, é preciso entender a soberania de Deus. Diga assim: para eu ver, eu preciso entender a soberania de Deus. Não posso me esconder dele. Não posso viver uma vida independente dele. Posso tentar, mas não a vida nesta vida. Então, quando nós entendemos essas coisas, nós precisamos entender o seguinte: Abraão, para a missão que Deus tinha para ele, precisava ver. Ver além de ouro, de prata, de gado. A Bíblia diz que ele era riquíssimo. Ele tinha muito ouro, muita prata, muita ovelha, muitas tendas. Às vezes a gente tem a nossa vida olhando só isso. O que é que eu tenho? Melhorei o emprego. Minha conta bancária está melhor. Você fala: isso é ruim, pastor? Não, isso não é ruim, é bom, é legal. Mas se você ficar vendo só isso, você vai refletir isso na sua vida. Em Atos diz que Moisés era um homem educado, forte em palavras. Ele foi criado e sabia de todas as ciências e artes egípcias. Então, era uma pessoa forte em palavras. Ele foge aos 40 anos, passa 40 anos no deserto cuidando de cabra, que nem dele era do sogro. Quando Deus fala com Moisés e diz a ele: eu quero que você vá lá falar com Faraó, Moisés diz: eu não posso ir porque eu sou um homem duro em palavras. Ora, se Atos está dizendo que ele era um homem que era forte em palavras, ele agora está dizendo que ele é frágil em palavras. O que foi que aconteceu com o pobre do Moisés? 40 anos, querido, você o dia todinho com cabra, com cabra, com cabra, com cabra. Eu não sei nem como é que não aconteceu de Deus dizer Moisés e ele dizer bé. Então depende do que você está vendo, do que você olha. O que é que você veio fazer aqui, querido? Você veio ver o quê? Você quer que daqui a alguns anos sua cara apareça $1? Você olha no espelho
E está lá uma nota de $1 olhando para você, dizendo, tudo bem, como é que você está? É isso. Você diz, então é ruim. Não tem nada de ruim. Você tem que ver além disso. Abraão, para ver, ele teve que enfrentar os seus obstáculos. Ele teve que subir as suas montanhas. Você quer ver? Sim ou não? Você tem que enfrentar os seus obstáculos. Você tem que subir as suas montanhas. É exatamente essa vitória que vai ampliar a sua visão. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha. Ergue os olhos e olha. Não é somente erguer os olhos. Tem que erguer os olhos e olhar e ver. Tem que abrir os olhos. Você está aqui, você está olhando para mim, você está me vendo. Você diz, que é isso, pastor? Sou cego, não. Queria dizer, você está olhando para mim aqui, você está me olhando para mim, olhando, e você está vendo uma praia com palmeiras, o sol quente, batendo no rosto, e você dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? Você diz, por que então isso acontece, pastor? Por causa da alma que faz você viajar para outros lugares. Isso podia acontecer com Abraão. Abraão podia subir montanha, descer montanha, mas ele, quando chegasse lá em cima, ele podia dizer, como é que Ló faz um negócio desse comigo? Como é que Ló escolhe as planícies, me deixa com as montanhas? Ló, meu sobrinho, que veio para me ajudar, no final me atrapalhou. Ele poderia ter construído uma montanha dentro do seu coração, que impediria ver qualquer coisa. É preciso desejar ver. As montanhas bloqueiam nossa visão, a menos que as subamos. Gênesis 13:17, Deus disse a ele, percorre essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Diz aí a quem está do seu lado, pega na mãozinha dele, fala assim, percorre essa terra. Levanta a mão, diz, de alto a baixo. Deus vai te dar. O que significa isso? É que Deus tem um propósito para todas as coisas. Abraão subia a montanha, descia a montanha, subia a montanha, descia a montanha, subia a montanha, descia a montanha, até poder ver. Ver além dos carneiros, das ovelhas, do ouro, da prata, do sobrinho, do fato que a mulher estéril, de uma coisa de outra. Ele precisava ver que Deus tinha uma aliança com ele. Deus tinha um propósito. Deus tem uma aliança com você, você sabia? Deus tem um propósito. Foi através desse sobe e desce que ele pôde ver a Canaã celestial. Essa vida, queridos, se a gente viver apenas para trabalhar, e trabalhar somente para consumir, e consumir somente para viver, e viver somente para trabalhar, e trabalhar somente para consumir, e consumir somente para viver, e viver somente para trabalhar, isso não é vida. Sobe montanha, meu filho. Desce montanha, porque Deus tem um propósito. Em Romanos 8:28, ele diz, sabemos que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes. Conformes o quê? A imagem de quem? De seu filho. Quem é esse filho? É Jesus. A fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você está subindo e descendo montanha, Deus tem um propósito. Anima aí a quem está do seu lado. Diga, está subindo e descendo? Diga, está subindo e descendo? Pergunta com convicção. Diga, Deus tem um propósito. Olha para mim que eu vou te revelar uma boa parte desse propósito. Deus quer que você receba os olhos dele. Ouça, essa é a parte que eu queria que você não deixasse de ouvir da mensagem. Você está tendo um problema com um filho. Você está tendo um problema com uma filha. Você tem um ponto de vista. Seu filho tem outro. E você está lutando e orando para que seu filho possa ver o seu ponto de vista. E o seu filho bloqueou você no Facebook da alma. Ele disse, não vou ver do ponto de vista do papai, não vou ver do ponto de vista da mamãe. Entendeu?
Você sabe o que é que vai resolver isso, não? No dia que você deixe de lutar pelo seu ponto de vista e você clame a Deus para que se estabeleça nessa relação o ponto de vista dele. Ele pode te mostrar essa situação de outra maneira, e ouça, Deus ainda acorda crianças, adolescentes e jovens pela noite. Deus ainda dá sonhos. Deus ainda fecha portas e abre portas. Deus ainda dá uma balançada forte naquele que é rebelde, aquele que está se sentindo o bam, aquele que acha que é a última Coca-Cola do deserto. Deus ainda vai lá e diz, vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar profundamente e vamos ver quanto tempo você vai aguentar sem respirar. Em outras palavras, vamos brincar de roxinho, ou seja, vamos ver se você é o cara. O que é que você acha que aconteceria com os poderosos desse mundo, com todas essas nações, queridos, se sem aviso, Deus tirasse todo o oxigênio desse planeta por 10 minutinhos? O que é que ia acontecer, meu querido? Deus é Deus. Deus é Deus. Quantas vezes na minha vida eu não perdi tanto tempo, não me desgastei tanto, tentando explicar o meu ponto de vista a alguém, e essa pessoa tentando explicar o ponto de vista dela a mim, e os dois saíram sem ver absolutamente nada. Porque cada vez que eu falava, eu embotava mais ainda o coração daquela pessoa, e cada vez que aquela pessoa falava, fechava mais ainda o meu coração. Você está discutindo com o seu cônjuge. Ele tem um ponto de vista, ela tem outro ponto de vista. E muitas vezes nossa oração é, Senhor, faz esse burro do meu marido, esse cego, palavras amáveis, essa besta quadrada, enxergar um palmo diante do nariz dele. E o marido está lá do outro lado. Bem que a tua palavra diz, é melhor morar embaixo de uma ponte do que com uma mulher rixosa. Ô bichinha durinha, vou te contar uma coisa. Só Jesus para te dar uma coxa. Mas tem misericórdia dela, Senhor, faz ela ver o que eu vejo, para ela poder entender como é bom a vida. Sabe quando é que isso vai ser resolvido? Sabe quando? Nunca. Jamais. É quando os olhos, as escamas, os olhos forem abertos, as escamas forem tiradas, e a gente possa ver como é que Deus vê essa situação. Vocês dizem, pastor, como é que eu consigo isso? Você quer aprender? Sim ou não? Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo está dizendo à igreja de Colossos que houve algo, e ele está dizendo, por esta razão, desde o dia que eu fiquei sabendo disso, eu não tenho cessado. Eu e meu grupo aqui, nós não cessamos de orar por vocês. Agora, veja o que é que Paulo estava pedindo. Vamos ver qual era a oração de Paulo. Para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo estava dizendo o seguinte, eu estou orando, eu estou sabendo o que está acontecendo aí, eu estou sabendo das lutas que estão passando, e isso não vai dar certo, não vai resolver. Então, minha oração é para que haja um mover tão grande e que vocês possam ser cheios do pleno conhecimento de Deus, em toda a sabedoria e inteligência o quê? Espiritual, não é inteligência humana. As discussões acontecem porque elas estão no campo humano. Eu quero discutir com você, você quer discutir comigo, você discute com o seu cônjuge, você discute com o seu filho, você discute com o seu patrão, você discute com o seu amigo, discute com o seu parceiro de negócios, porque a discussão é humana. Nós somos sócios. Você gastou esse dinheiro, não era para ter gasto, então você vai ter que fazer. É humano. Paulo está dizendo, o negócio chegou num ponto que não vai nem para frente nem para trás, a não ser que vocês sejam cheios, não é só um pouquinho não, fala cheio, diga essa palavra. Cheios do pleno conhecimento de Deus.
com toda sabedoria e inteligência o quê? Espiritual. Existe uma versão que é chamada Cartas às Igrejas Novas, que ela traduz essa parte dizendo assim, para que vejais as coisas do ponto de vista de Deus. É preciso, toda vez que você atravancar num negócio desse, uma montanha na tua vida, e que você tentou, e que você lutou, que você pare e diga, Senhor, eu sei que você tem visão perfeita. Eu sei que você tudo vê. Acabamos de ler o Salmo 139. Sim ou não? Então, deixa eu ver o que o Senhor vê. E Deus vai lhe dizer, então você precisa se encher do pleno conhecimento meu, em toda a sabedoria, inteligência espiritual. Você tem que se encher do pleno conhecimento da minha vontade. Diga assim, a saída é eu estar completamente cheio do conhecimento da vontade de Deus. Se eu estiver cheio do conhecimento da vontade de Deus, eu recebo visão espiritual. Você está me entendendo, sim ou não? O que essa versão está dizendo é o seguinte, se eu sou cheio do conhecimento de sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, eu consigo ver as coisas como Deus vê. Como é que eu consigo, então, ver com os olhos de Deus? Vamos lá. Diga assim, eu preciso ser cheio do conhecimento da sua vontade. Então, vamos lá. Eu estou com uma crise com a pastora. Eu e ela estamos brigados. Por favor, não vai editar esse ponto, dizer assim, o pastor e a pastora estão com uma crise conjugal, está quase separando. Eu estou fazendo só um exemplo, tá? E nós estamos discutindo lá. Eu falo, ela fala, eu falo, ela fala. Eu sou pastor, então eu prego. Ela é pastora e prega. Então, você imagine 2 pregadores falando um assunto. Não vai nem para frente e nem para trás. Como é que eu saio disso? Eu preciso me encher do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não para ela. Isso é um assunto dela. Para mim, eu quero ver. Se ela quer ver, ela também tem que procurar. O que é que eu preciso ver? Qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus que eu, como esposo dela, que eu preciso conhecer? Qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus? Neste caso, para que eu possa receber a visão de Deus. Como é? Tem alguma parte assim que a gente pode entender? Onde é que a gente pode encontrar isso? Em primeiro lugar, eu quero ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Onde é que eu encontro isso, pastor? É o próximo livro que o senhor vai escrever? O senhor vai trazer uma dica para a gente? Eu vou explicar para vocês o pleno conhecimento. Não, quer dizer, esse livro já está escrito. Está à sua disposição. Em papel, digital, do jeito que você quiser. Nunca foi tão disponível. O nome desse livro é a Bíblia. Então, o problema todo nessa hora, queridos, é que a minha visão ela é humana. Então, quando eu estou discutindo com ela, eu escuto aqueles que eu deveria ter deixado, porque a Bíblia diz que para casar você tem que deixar pai e mãe. E claro que isso não tem a ver com abandonar pai e mãe, porque a Bíblia também manda que você honre pai e mãe. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, você agora vai ter que ser uma só carne com essa mulher. Você agora vai ter que ser uma só carne com esse homem. Então, os conceitos antigos não vão te ajudar. Quando eu estou discutindo com a pastora no campo humano, que ela diz algo para mim, eu escuto papai falar. Você diz, o seu pai está com quantos anos, pastor? O papai está no céu. Então, o senhor acredita que as pessoas ficam falando no seu ouvido? Não é isso não, meu filho. É o conceito. É o que eu escutei a vida toda. Mamãe, falando. E elas falavam, tinha muitos ditados, coisas maravilhosas. Você entendeu ou não? Eu lembro muito de uma frase lá que tinha lá em casa, que papai falava, meu irmão falava, outro falava, dizia, olha, se tu quer ter paz na tua casa, mate o galo na primeira noite. Você sabe essa história, não? Uma história muito bonita, coisa mais linda. Mas como é que é isso? Diz que o cara casou lá, aliás, foi ver uma pessoa casada, e quando chegou lá, a mulher mandava no cara e berrava, e o cara ficava para um lado e para outro. Aí o galo cantava, quando o galo cantava, ela culpava esse homem do galo cantar. Esse teu galo, porque quando
o cachorro faz coisa errada, o cachorro é seu. Quando ele faz coisa certa, o cachorro é meu. Não sei se você está me entendendo o que eu estou dizendo. Quando o galo é bacana, é o meu galinho. Quando o galo canta na madrugada, é o teu galo. Você diz, explica melhor. O teu filho acabou de aprontar lá na escola. O menino passou com honra. Meu filho. Lindo, maravilhoso, não é verdade? Então estava lá essa discussão de galo. Aí a pessoa estava lá e tal, aí disse assim, olha, se você quiser resolver isso, tem que ser diferente e tal, pronto. Quando ele casou, o pai dele, que sofria lá com a situação lá da briga conjugal, chegou em casa e ele dizia, mulher, faça isso, a mulher fazia. Mulher, faça aquilo, a mulher fazia. Mulher, faça aquilo, a mulher fazia. A mulher é muito obediente. E o pai dele ficou encantado. E ele disse, o que foi que aconteceu? Como é que você conseguiu isso? Esse aqui eu matei o galo na primeira noite. Disse, como foi isso? A gente casou, veio para cá, o galo cantou. Eu disse, calado. Aí o galo cantou de novo. Eu, calado. Aí quando o galo cantou a terceira vez, eu dei um tiro no galo, matei o galo. Eu disse, o que é que isso tem a ver? Nós estávamos conversando, aí de um outro dia, a minha esposa começou a levantar a voz e falar, eu fiz, calada. Falou mais nada. Agora, pega essa historinha engraçadinha e bonitinha. Traz para cá. Pastor está discutindo com a pastora e a pastora está discutindo com o pastor. Aí eu escuto aqui na minha ouvido o quê? Mate o galo na primeira noite. Você acha que isso vai dar um resultado positivo? Porque eu não estou cheio, eu não estou pleno do conhecimento da sua vontade. Eu estou permitindo que influências dirijam a minha conversação. Você me acompanha, eu estou tentando ser o mais simples que eu consigo, não que vocês não consigam entender coisas complicadas, mas é para que eu mesmo consiga me explicar, tá certo? Como é que eu vou salvar essa situação, querido? Eu vou salvar se eu deixar papai, mamãe, mentor, professor, dito popular, meu colega da escola, o amigo lá que bota no Facebook, deixa tudo isso, joga isso fora. O que vai salvar essa situação é se eu for cheio do pleno conhecimento da sua vontade. E lá na Bíblia, ele me ensina o seguinte, você quer resolver isso? Quero. Ame Rosana. Ame Rosana. Como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Nessa hora, se eu for cheio desse conhecimento e dessa inteligência espiritual, a discussão perdeu o sentido. Consegue entender ou não? Eu vou olhar para ela e eu vou dizer, amor, eu acho, nem sei se tenho razão, se não tenho razão, eu acho que você tem razão, talvez não tenha razão, mas não é muito importante, não. Eu quero te servir. Eu quero, nesse momento, me dar a você. Você acha que a partir daí começa a ter luz? Sim ou não? Você talvez não creia agora, mas pratica que você vai ver o seguinte, nesse momento, Deus vai começar a me dar uma capacidade de ver também com os olhos dela. Porque às vezes eu não consigo ver como ela vê. E você diz, mas não é para ver como ela vê, não, pastor, é para ver como Deus vê. Escute, Deus vê por todos os prismas. Deus sabe o que ela está vendo. Sim ou não? Eu não sei. Porque se soubesse, não estaria discutindo. Eu estaria dizendo a ela, meu amor, deixa eu ver se eu entendo. O que você está dizendo é isto, 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 isto e isto. Ela diria, que milagre, você entendeu. É exatamente isto, isto, isto. A partir desse ponto, ela se sentiria ouvida, amada. Agora você imagine dois numa casa fazendo esse tipo de exercício. Eu querendo ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus e a minha esposa querendo ser cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então Deus me diz, ame-a, ame-a. E Deus diz a ela, respeite-o, se submeta a ele, sirva-o. Queridos,
o resultado disso é visão perfeita. Você começa a ver que essas discussões, elas são, sabe o quê? Nada. A maioria das coisas que famílias brigaram, discutiram, valem absolutamente, sabe o quê? Nada. Quantos aqui são brasileiros? Levanta a mão aí para eu conhecer você. O ano passado, meu querido, teve o maior volume de divisão nas famílias por causa de discussões políticas. Você acredita nisso? Candidatos que nunca viu você, que você nunca viu, que quando aparece por aqui, muitas vezes tem gente que está correndo para ver se tira uma foto. Fizeram você deixar de ter comunhão com tio, com tia, com irmão, com irmã, com sobrinho. O que foi que aconteceu, na sua opinião? Com certeza não foram cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda inteligência e sabedoria espiritual. Você me acompanha, sim ou não? Então, pastor, o que é que eu devo fazer? Quer uma tarefa de casa prática, sim ou não? Comece a ler a Bíblia com avidez. Comece a ler a Bíblia com sede, buscando a vontade de Deus para você, não para o outro. O salmista dizia assim: eu amo a tua lei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu gosto de uma versão que tem em espanhol que diz: eu atesorei, ou seja, no sentido que eu guardei como quem guarda um tesouro. Porque eu estou entendendo que quanto mais eu aprender da vontade de Deus, quanto mais eu aprender da vontade de Deus, os meus olhos vão abrir. Agora escuta, quantos homens e mulheres estão aqui, mexem com algum tipo de business, de negócio? Levanta a mão, por favor. Olha para mim, não tem livro que fale mais de negócios do que a Bíblia. Quantas vezes na minha vida, porque eu gosto muito de ler provérbios, leio provérbios, todo dia eu leio um provérbio. Está cheio de orientações financeiras. Me fizeram levantar e andar e caminhar e descobrir coisas, porque eu estava sendo cheio do pleno conhecimento da sua vontade. Agora veja, não é somente ter um conhecimento, porque muitas vezes gostamos de estudar para aprender, ou gostamos de ouvir mensagens para aprender. Ele complementa dizendo, em toda sabedoria e inteligência o quê? Espiritual, ou seja, não é um conhecimento filosófico ou teológico, é mais. Tiago 3,13 diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder das suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vós coração, inveja, amargurada, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Olha só, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Ou seja, existe uma sabedoria que ela é terrena, animal e demoníaca. Se eu trago essa sabedoria terrena para os meus relacionamentos, só vai causar transtorno, separação. Versículo 16, pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é, primeiramente, o quê? Pura. Depois ela é o quê? Eu estou falando com a sabedoria de Deus e o Paulo está cantando. Isso é verdade? Essa sabedoria é o quê? Pacífica. Pacífica. Indulgente. Você sabe o que é indulgente? Que indulge, que perdoa, que releva, que não faz um cavalo de batalha por qualquer erro. Ela é tratável. Ou seja, se deixa ser tratado. Eu não me considero tão sábio que não possa aprender. Ela é plena de misericórdia e de bons frutos. É imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, vamos entender isso de maneira prática. Se eu vejo as coisas como Deus vê,
eu sou cheio do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, à medida que eu estou vendo as coisas como Deus vê, eu também estou sendo cheio do seu conhecimento e da sua inteligência espiritual. O contrário também é verdade. À medida que eu, através da palavra, sou cheio do pleno conhecimento da sua vontade e eu vou crescendo nisso, eu começo a ver as coisas como Deus vê. Diga assim, se eu vejo as coisas do ponto de vista de Deus, consequentemente, sou cheio do pleno conhecimento da sua vontade. Se eu sou cheio do pleno conhecimento da sua vontade, através do estudo da Bíblia, eu começo a ver a vida do ponto de vista de Deus. Isso parece um pouco mecânico, sim ou não? Mas o que parecia mecânico passa a ser dom. Olha o que diz em 1 Coríntios 2, 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Como é que é isso? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Está tendo uma briga na sua casa? Tá, pastor. Lembre que existe um lado o quê? Espiritual. Existe uma batalha espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são, sabe o quê? Loucura. Ora, se eu estou discutindo com alguém, e a Bíblia manda que, se possível, quando estiver em mim, eu devo ter paz com todos os homens, a Bíblia diz, por que não sofreis antes a perda? Isso é loucura. Quando eu discuto com alguém, eu não quero sofrer perda nenhuma. Eu quero pular na jugular dele e quero ter razão. É por isso que a sabedoria de Deus ela é diferente da terrena, que é horrorosa, é diabólica. A de Deus é uma sabedoria que desce do céu. Ela me ensina a perder para ganhar. Então isso parece loucura, para quem olha do ponto de vista natural. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. De uma maneira prática, igreja, muito prática. Ouça bem o que eu vou dizer. Menos entretenimento. Menos passar tempo com aquilo que gasta teu tempo e não acrescenta absolutamente nada. Trate a sua vida a sério. Você vale isso. Trate você mesmo a sério. Cuide bem de você. Você fala, como é que eu posso cuidar bem de mim, pastor? Vá para os pés do Senhor Jesus. Ore. Leia as Escrituras para você, não para os outros. Leia para que Ele mude você, para que Ele encha você de sabedoria. Isso vai abrir os seus olhos, de tal maneira que você vai entender o que significa no versículo seguinte. Vamos ver o resultado disso tudo para a gente poder encerrar. Você está aqui comigo? No versículo que nós lemos, o versículo 9 diz, por esta razão, nós também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam essa parte? Paulo está orando, clamando para que eles possam ser cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda sabedoria, com inteligência espiritual, porque isso vai produzir algo. Versículo 10, resultado. Quando acontece isso, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha um pouquinho para mim, para que eu lhe faça uma pergunta. Quem é que você acha, dentre os homens, que foi capaz de andar dignamente diante do Senhor, que conseguiu agradar a Deus em tudo agradou a Deus, que frutificou em toda boa obra e sempre cresceu no conhecimento de Deus? Você conhece algum homem assim? Como é o nome dele? Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, se você agir dessa maneira, vai ter um resultado. Você diz, e qual é o resultado? Sem você perceber. Quando você menos esperar, você vai começar a andar como Jesus andou.
Aí você imagina o que é que acontece na minha vida. Eu vou fazer um negócio e eu recebo uma unção de atuar naquele negócio como Jesus atuaria. Eu vou ter um relacionamento com a minha esposa, conversar com ela, e eu recebo a unção de poder atuar neste momento como Jesus atuaria. Eu vou comprar uma casa, eu vou vender uma casa, eu vou fazer alguma coisa, e eu recebo uma unção da mente de Cristo para fazer aquele negócio como Jesus faria. Queridos, você consegue entender a dimensão disso? É como tirar alguém de lá de baixo e colocar no alto, no topo da montanha mais alta. É uma mudança de vida completa. Eu começo a entender e ver as coisas de outro ponto de vista. Não é mais do meu ponto de vista, porque meu ponto de vista, às vezes, muda. A coisa que eu mais vejo são pessoas dizer, eu era isso, até que entendi, mudei, não sou mais. Aí depois mudou, não sou mais. Depois não sou, mudou, não sou mais. Hello! Nós temos que imitar aquele que a terra vai passar, o mundo vai passar, tudo vai passar, mas ele vai permanecer para sempre. E é por isso que João diz, na sua carta, ao 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se nós nos enchemos do conhecimento do Senhor, se nós nos enchemos da palavra de Deus, se nós subimos as montanhas ao invés de fugir delas, se nós dizemos, Senhor, tudo que eu passo só tem um propósito, o que a palavra de Deus está dizendo é que pouco a pouco você vai começar a ver a vida como Deus vê, você vai ver a vida do ponto de vista de Deus e você vai começar a receber visão perfeita. Você recebe isso? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Permita que eu ore por você. Por favor, fique de pé, se for possível. Quando você chegou aqui hoje, talvez você estivesse perguntando, Senhor, como é que eu vou resolver esse problema? Talvez você esteja passando por um problema de relacionamento, com amigos, com família. Talvez você está vendo de um ponto de vista e a outra pessoa que você ama tanto está vendo de outro ponto de vista. Talvez você esteja enfrentando problemas de negócios. Talvez você esteja enfrentando situações que você não está nem conseguindo entender. Mas você entendeu hoje que subir montanhas tem um motivo. É adquirir sabedoria do alto. É adquirir o conhecimento de Deus. É sair do lugar comum. É sair do disse-me disse. É sair dessa angústia. E poder voar mais alto. Poder estar naquele lugar, como diz Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você chegou com esse coração, eu queria animar você a dizer, Senhor, eu quero trocar isso. Eu quero deixar esse coração e quero receber o teu. Quero deixar os meus olhos aqui para receber os teus olhos. Eu quero que o Senhor me encha do teu pleno conhecimento. Eu estou cheio de tristeza, ou estou cheio de frustração, ou estou cheio de mágoa, ou estou cheio de dúvida, ou estou cheio de medo. Mas eu quero trocar isso. Eu quero ficar cheio do pleno conhecimento da tua vontade. Então, se Deus fala com você, venha orar comigo aqui na frente. Venha para cá e eu quero orar junto com você. Sei que ainda não acabou, sei que ainda não é o fim, pois aquele que um dia prometeu é fiel pra cumprir. Quando tudo em volta diz que não, posso fechar os meus olhos e crer que na verdade foi chamado para vir.
Pai amado, em nome de Jesus, visita cada coração que se abre agora diante de Ti. Nós que estamos aqui, nossos irmãos e irmãs que estão em outros lugares, mas que da mesma maneira se aproximam do Teu altar. Nós estamos aqui para entregar o nosso coração preocupado. Nós estamos aqui para deixar aos Teus pés nossa alma angustiada. Nós estamos aqui, Senhor, para entregar os nossos olhos, porque o que nós estamos vendo não é bom. Nos traz tanta tristeza, tanta angústia, tanto medo. Nos dá o Teu coração. Nos dá os Teus olhos. Permita que possamos sair desse lugar vendo um pouco mais como o Senhor vê. Vai nos enchendo, Senhor, dia a dia do pleno conhecimento da Tua vontade. Queremos conhecer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos saber a Tua vontade para o nosso dia a dia. Queremos conhecer a Tua vontade, Senhor. Este ano queremos isso mais do que qualquer coisa, Senhor. Mais do que qualquer coisa. Talvez tenhamos pessoas aqui, Senhor, que foram bombardeados com diagnósticos, com opiniões negativas. E nós queremos hoje derrubar isso em nome de Jesus de Nazaré. Nós clamamos que o Senhor venha, não apenas porque o Senhor está aqui nesse lugar, mas venha, Senhor, como Jeová chamar. Queremos a Tua presença aprovadora em cada coração que se abre aqui agora, Senhor. Nós hoje temos lágrimas aqui, temos choro, mas nós podemos ver a Tua palavra dizendo: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Nós recebemos a Tua palavra, recebemos a Tua palavra de alegria, de consolo, de fortaleza. Nos ajuda a subir nossas montanhas. Livra-nos de fugir para as planícies de Sodoma. Livra-nos, Senhor, de buscar aquilo que aparentemente é mais fácil, mas enche-nos do Teu poder, Senhor, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, e nós cremos nisso, Senhor. Nós vivemos embaixo dessa palavra que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Como nós temos cantado aqui, nós queremos ver com os olhos da fé. Toca, Senhor, nos nossos olhos, tira as escamas. Permita, Senhor, que nós possamos ver. Em cada um que está aqui eu oro assim. Diga: eu recebo, em nome de Jesus de Nazaré. Faça mais ainda, você que é um irmão, busque um irmão nesse momento, ore por ele, profetize visão. Você que é uma irmã, faça isso por uma irmã. Ore uns pelos outros, não deixe ninguém sem receber uma oração. Eu recebo agora os olhos da fé, para ver muito além das nuvens. Sei que ainda não acabou, sei que ainda não é o fim, pois aquele que um dia prometeu é fiel para cumprir. Quando tudo em volta diz que não, posso fechar os meus olhos e crer que na verdade fui chamado para ver com os olhos da fé. Sei que ainda não acabou, sei que ainda não é o fim, pois aquele que um dia prometeu é fiel para cumprir. Quando tudo em volta diz que não, posso
posso fechar os meus olhos e crer que na verdade fui chamado para ver com os olhos da fé. Amém. Glória a Deus. Permaneçam aqui em oração. Uma das coisas mais importantes, fica aqui com a gente, fica aqui conosco. Uma das coisas mais importantes na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, é o dia que ele tem um pacto com Jesus. Você que está em casa, nos escutando, você que está aqui, eu queria que você escutasse um pouquinho sobre isso. E se por acaso você não fez esse pacto, faça hoje. E mais ainda, se você já fez no passado, mas porque perdeu a visão, porque começou a ver de uma maneira humana, terrena, e você hoje reconhece que desviou, escamas entraram nos seus olhos, permita que o Senhor trabalhe isso. Eu vou pedir a ajuda do pastor Marcos, para ele nos ajudar a receber essa visão e entender isso. Amém, igreja. Eu queria que todos me apoiassem em oração nesse momento, convidando todos aqueles que nos assistem através das redes sociais, aqueles que estão aqui de hoje, fazer um pacto diante de Deus. A palavra de Deus, ela nos dirige, como o pastor mesmo falou, ela nos dá um direcionamento claro de como fazer isso. Quero convidar você, talvez se apartou por algum momento e hoje quer se reconciliar com o Senhor. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Você que talvez nunca teve a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia que o Senhor separou para você fazer isso. Porque a palavra de Deus nos dá uma instrução clara de como fazer. Ela diz assim: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, crendo no seu coração, você será salvo. A palavra de Deus, Ele quer salvar, mas para que eu receba esse amor de Deus, para que eu possa receber o Senhor como Salvador, eu preciso crer e eu preciso confessar. E a palavra também de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E eu quero convidar a igreja que me apoie, porque pessoas vão estar se reconciliando hoje, e pessoas vão estar hoje fazendo essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida, recebendo o Senhor como Salvador. E hoje é um dia que a palavra diz assim: quando um homem e uma mulher fazem essa declaração publicamente, existe uma festa nos céus. Porque o maior desejo de Deus é que todos venham a conhecer e venham ter um pacto com Ele. Porque muitas vezes as pessoas vêm à igreja, mas nunca tiveram oportunidade. Hoje é o dia que o Senhor separou para você fazer isso. Queria orar e queria convidar a igreja que me apoiasse. Amém? Vamos fechar nossos olhos e repetir essa oração com todo o coração. Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, diante de ti, eu te reconheço, e eu te recebo, como único, Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. E hoje eu declaro que eu pertenço à tua família, que é a tua igreja. Muito obrigado por me receber. Muito obrigado, porque hoje eu declaro que eu sou teu filho. Tu me amas e eu te amo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja. Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração confirmando. Você que fez essa oração da sua casa, através da TV Master lá de João Pessoa, das redes sociais, e você que está aqui, quem sabe você hoje se reconciliou e fez essa oração. E eu quero orar, quero confirmar. Aonde você está, levanta uma das suas mãos se você fez essa oração, se hoje você recebeu o Senhor Jesus. Se tem alguém aqui, tem alguém aí atrás, se você está do lado de uma pessoa, por favor, se todos aqui já fizeram, mas se tem alguém, levanta sua mão, faz um sinal, eu quero confirmar isso na sua vida. Todos aqui já fizeram, tem alguém? Glória a Deus. Então levante a sua mão, eu quero orar. Pai, muito obrigado por essas vidas. Eu sei que hoje pessoas fizeram esse pacto,
E nós, como igreja, o recebemos na tua família. Abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais, físicas e emocionais. E declaramos que hoje eles pertencem ao teu reino, à tua família, o inimigo não pode mais tocar nessas vidas. Repreendemos toda ação contrária e declaramos que hoje eles recebem, Senhor, a unção do alto, em nome de Jesus, e nós os abençoamos. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí no teu irmão. Abrace ele, porque essa palavra é poderosa. Amém?